Oi, turma, do livro O Evangelho Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 5, a origem do nome Maria Madalena. Conforme já reportado, a ideia que temos de Maria Madalena é de uma mulher charmosa de longos cabelos, atormentada por seus pecados e que de algum modo representa a imagem penitencial da igreja. Nos quadros e obras de arte, ela sempre aparece com roupas provocantes, um manto vermelho, cabelos soltos, ajoelhada junto à cruz ou atirada devotamente aos pés de Jesus. Porém, quando vamos procurar no Novo Testamento a existência da pecadora Madalena, nada encontramos. Não encontramos nenhum episódio que descreva a imagem da prostituta que conhecemos. De onde teria surgido essa história? Quem era de fato Maria Madalena? A ligação errônea das passagens evangélicas que falam dela levou a identificá-la como pecadora, prostituta, que ungiu os pés de Jesus. E esse erro, infelizmente, virou verdade de fé. O inconsciente coletivo guardou na memória a figura de Maria Madalena como mito de pecadora redimida, fato considerado normal nas sociedades patriarcais antigas. Na Palestina, como em todo o mundo judaico, o nome de uma pessoa era muito importante, era como um programa de vida. As famílias escolhiam o nome dos filhos sabendo que essa palavra lhe definiria a vida e o caráter para sempre. Assim é que, para marcar a designação dos indivíduos, se lhe acrescentava ao nome o do pai, ou da cidade de nascimento, ou a cidade de onde tinha vindo, em certas ocasiões de sua profissão ou seu ofício. Como exemplo, temos Jesus de Nazaré, cidade onde tinha vivido. João Batista, Batista era quem batizava. Jesus chamou Simão de Cefas, que significa pedra. Judas Iscariotes, natural de Queriote. Madalena é a única mulher citada nos evangelhos que aparece com o segundo nome, o de sua cidade. O nome Madalena é um adjetivo gentílico ou nome pátrio. Ele indica seu lugar de origem para distingui-la das demais. Segundo a tradição local, ela era uma habitante da cidade de Migdal, em hebraico. Daí o seu sobrenome. Descobertas por arqueólogos, em 2009 as ruínas de Migdal se tornam ponto turístico em Israel. Uma cidade que permaneceu por mais de 2000 anos soterrada tornou-se um novo centro de peregrinação em Israel. Pela tradição bíblica, Magdala é a cidade onde Maria Madalena nasceu e onde ela teria conhecido Jesus. A cidade geralmente é apresentada como terra natal de Madalena. É Migdal, no Naia, chamada Torre de Peixes. Alguns teóricos dizem ser a sua cidade de origem. Porém, para outros, é muito provável que essa cidade não existisse no tempo de Madalena, pelo menos com este nome. E sim, foi criada posteriormente após a Guerra dos Judeus, ou recebeu o nome Torre de Peixes após esse evento. A cidade hoje, de nome Magdala, era chamada anteriormente, na época de Madalena, de Tariqueia, nos tempos bíblicos. O nome dela literalmente era Maria Magdalena. E o que o nome dela significa? A palavra Migdal significa torre. Então é possível que signifique Maria a torre. Jesus rebatizou quase todos os seus seguidores. Pedro significa pedra. O verdadeiro nome dele era Simão. E se for Maria a torre, isso indicaria que ele lhe deu uma designação muito importante. Assim como ele chamou Pedro de pedra, uma torre é um símbolo de força. Pode ser uma pista, indicando que Maria Madalena foi uma figura central no ministério de Jesus. Então, o que ele coloca aqui nesse trecho do texto é que os nomes, sobrenomes, eles provinham de alguma feita da pessoa, seja da cidade de onde ele nasceu, cidade onde ele vivia, alguma profissão, algum afazer dele que era tipo o João Batista, né, que ele fazia o batismo. Então, dependendo da importância da pessoa, o nome dela surgia daquilo ali. E a gente vai ver que no Evangelho, as outras mulheres não tinham esse sobrenome, né? Maria Madalena tem. Por que, que tem que ser Maria Madalena? A princípio, por conta da cidade, né? Magdala. Mas aí ele coloca que, na época, talvez a cidade não se chamava Magdala, se chamava Tariqueia, não é isso que ele falou aqui? Ah, que a minha memória não ajuda.
Isso, Tariquéia. Então, se a cidade não chamava Magdala, por que que era Maria Madalena, né? Então, não faz sentido ele ter dado o nome de acordo com a cidade, sendo que a cidade não se chamaria dessa forma. Então, se ele deu Migdal, né, Madalena na época significava Migdal. Migdal significa torre. Então, Madalena, Maria Madalena, era o quê? Maria da Torre, Maria forte, né? O que ele está querendo dizer no texto é uma narrativa construindo o que Jesus deu para Maria é uma importância dentro do Evangelho. Ela seria um destaque no Evangelho. Então, deu para ela o poder, vamos dizer assim, entre aspas, né, para ser uma discípulo dele. Então, porque ele está defendendo a ideia aqui que o sobrenome de Maria Madalena não se deve à cidade, porque a cidade na época não se chamava Magdala. Hoje sim. Hoje, inclusive, tem um roteiro, né, que eles descobriram em 2009, tem um roteiro lá de peregrinação da cidade de Magdala, né, aonde as pessoas vão em Israel para poder visitar. Diz que é o local onde Maria viveu, mas na época não se chamava Magdala, na época se chamava Tariquéia. Então ele defende a ideia que a palavra Magdala, que vem de Migdal, né, não tem a importância da cidade. Maria não recebeu o nome Magdala pela cidade, mas sim pela, pelo significado da palavra, que é torre. Então, está dizendo aqui que deu a Maria a missão de ser uma mulher forte dentro do Evangelho. Eu acredito que os argumentos que o autor do livro vai fazendo no decorrer do caminho vai realmente desconstruindo essa ideia de prostituta. Aqui ele já quebra muito essa questão, né? Porque se Jesus delegou a Maria de Madalena, aquela mulher forte que também iria sair levando o evangelho do Cristo, não era uma prostituta que estava recebendo essa incumbência, era uma mulher de virtude. E se é uma mulher de virtude, já contrapõe essa questão da prostituição. Então, nós vamos começar a desconstruir essa Maria de Madalena que a gente conhece, viu, gente? E é justamente isso que eu estou buscando. Porque eu tenho para mim, é uma coisa minha. Não estudei, não tenho base científica, mas eu tenho para mim que Maria Madalena, ela realmente foi uma mulher de presença na vida dos discípulos, na vida de Cristo. Agora, por que que eu tenho isso, eu não sei, mas eu tenho para mim. Então, eu tô gostando. Vamos ver o que que ele vai falar nos próximos capítulos aí.